Tá. Bom dia, tarde, noite ou madrugada para vocês. Estamos começando aqui mais um Pod Home. Eu sou o Antônio e estamos aqui hoje com @Elvio Goulart. Vou trazer ele para combinha aqui e a gente vai conversando. O Instagram dele vai estar na tela e aí a gente vai bater um papo com essa pessoa muito bacana. Bom dia, Elvio. Como é que você está? Tudo bem? Bom dia, meu grande primo Kiko. Pois é. Costumam aí dizer, né? Primo de longa data, né? É. Família a gente não escolhe, a gente tem que prezar por justamente quem gosta de estar junto com a gente. E eu me sinto extremamente lisonjeado por ter recebido esse convite aí de um primo que, por contas de coisas da vida, a gente passou tanto tempo, né, sem se ver, Sim. mas a gente vem cada vez se aproximando mais, família de cigano, né? Um pouco para cada canto. Mas é assim, fico muito feliz de hoje poder estar aqui e bater esse papo com todos vocês. Hoje também é a honra, né? Não só tô gravando programa, tô gravando programa com um parente, com um primo, né? Isso aqui é muito importante. Mas a gente estava aqui antes da gravação, até estava batendo um papo, e você me contando ali que o que te levou a fazer nessa vida, que você não fica sozinho, que você não quer ficar sozinho, mas você quer ir para a estrada. Conta essa história pra gente, que eu achei bacana. Então, na verdade, eu sempre, pela própria vida militar que eu sempre levei, né? Eu fui militar por 31 anos, aposentei recentemente, então a nossa vida ela acaba sendo em cima da estrada, né? A gente está sempre carregando aí o caramujo nas costas, como a gente diz. Então foi uma coisa que sempre me deu muito prazer. E eu já vinha de uma família assim, porque meu pai é militar também. Então as recordações mais antigas que eu tenho de viagem, de estar na estrada, era dentro de uma Variante 72, com o meu velho dirigindo, eu, meu irmão, minha irmã, na época eu tinha 5 anos de idade, isso significa que meu irmão tinha 1 e minha irmã tinha 7, a gente pegando uma estrada de Porto Alegre até Brasília dentro dessa Variante. Então a estrada é uma coisa que faz parte da minha vida, e passei a vida inteira carregando a casa nas costas. E recentemente eu saí de uma outra relação, que não era o meu primeiro casamento, mas enfim. E eu digo assim, cara, quer saber de uma coisa? Eu vou fazer justamente aquilo que eu gosto. Eu adoro estar na estrada, seja de moto, seja de carro, é uma coisa que me traz muita felicidade mesmo. E eu estou fazendo aí computando, né, a quilometragem dessa viagem mais recente, desde o dia que eu saí lá de Brasília, que foi agora finalzinho de agosto, e já vou somando aí 7.000 quilômetros nessas últimas 2 semanas. E até o final do mês a gente tem mais uns 3, pelo menos, para rodar, porque ela ainda não acabou. Então, na verdade, essa proposta ela foi muito bacana, até no momento que esse vídeo está saindo, porque está pegando justamente um momento muito sui generis da minha vida, que eu comentava justamente com o primo Kiko aí antes. Eu estou tratando de fazer aquilo que me deixa feliz, aquilo que me dá prazer, estar perto justamente dos amigos, dos familiares e fazendo uma atividade que eu gosto. Graças a Deus, hoje eu tenho mais essa oportunidade de fazer só por prazer. Várias vezes foram por obrigação, né? A gente, como militar, tem que estar indo de um lado para o outro. Mas nesse momento específico aí da minha vida, está sendo um prazer enorme poder unir duas coisas, que é estar na estrada e estar perto de quem realmente gosta de estar junto com a gente. E o primo já está sabendo disso daí, em breve vou estar aí com eles. Aí em BH, final do mês, se Deus quiser, eu estou chegando aí. Por isso que eu digo, ainda tem bastante quilômetro para rodar. Mas me conta aqui, Elvio, você viaja no quê? O pessoal ainda não sabe no que você viaja. Bom, a vida inteira, né? Praticamente de carro, como eu digo, né? Caminhando viajando com caramujo nas costas, tinha que ser de carro. Depois que eu passei a ter carro e moto, eu viajava de carro, engatava ali meu reboquinho, né? Minha carretinha, a moto sempre ia junto. E especificamente agora, nesse último mês, aí, essas últimas vamos para 3 semanas. Eu viajei a primeira semana de moto, fiz em torno aí de 2.500 quilômetros, mais ou menos, fui até São Paulo para resgatar uma amiga que tinha comprado uma moto lá, e coisas de aposentado, né? Tinha nada para fazer em Brasília, ela estava indo buscar uma moto de avião, eu digo, não, eu vou de moto até São Paulo, e de lá de volta para Brasília, a gente veio junto.
E nesse meio do caminho aí a gente resolveu dar uma desviadinha assim da rota até Barretos, pegamos justamente final de semana da festa de peão de Barretos, fizemos uma festa lá, tomamos umas cachaça da boa também. Aí voltei para Brasília, deixei a moto, subi no carro e aí desci de carro até aqui a fronteira, Santana do Livramento, e agora eu tô de carro. Mas a viagem para BH final do mês de outubro vai ser de moto de novo. Você tem uma paixão muito grande por moto, né? Tem muita coisa no seu Instagram bonita, muitas Tem bastante, fotos lá de bastante coisa. você viajando de moto, né? Moto tem uma questão, né? Ainda mais se você faz viagens longas, né? Você pega e anda grandes percursos, né? Exato. Então, mas você tá nessa vida de viajante aí já tem o quê? Um ano e pouco, né? Essa... Na verdade, eu passei a fazer viagens mais longas início de 2019. Foi a primeira que eu fiz de moto. A primeira que eu fiz foi em 2019. Sempre já tinha moto há mais de 20 anos, mas sempre usava ela para fazer uns tirinhos curtos. Fazia viagem de 200, 300 quilômetros, geralmente ali unindo a uma outra atividade que eu gosto muito, que é as provas, né, e a prática das provas de tiro. Então, realmente, eu antigamente viajava distâncias mais curtas, mas era sempre para aliar uma atividade dessas. 2019, um pouco antes de começar a pandemia, foi a primeira viagem grande que eu fiz de moto efetivamente. Eu saí de Brasília, fui até o litoral de Santa Catarina para encontrar com os amigos aqui do Rio Grande do Sul, que é uma turma não muito grande, mas são amigos de uma vida, né? E para não ficar longe para todo mundo, a gente combinou de encontrar por lá. Para eles não foi tão longe, né? Saindo do Rio Grande do Sul para chegar em Santa Catarina era tranquilo. Para mim, não. Para mim, a pernada já foi um pouco maior. Foram quase 2.000 quilômetros, 1.800 ou 1.900. E aí fiz essa... Como era a minha primeira viagem mais longa, uma primeira preparação, né? Aquele medo de o que eu vou deixar para trás, né? Porque a moto tem esse grande problema, né? É o que tu consegue botar em cima dela. Então, ali tem que ir tudo. Então, na verdade, ali exigia um planejamento inicial um pouco melhor. Fiz a viagem em 4 dias. Um amigo foi acompanhando até São Paulo. Mas o mundo, vamos dizer assim, das viagens de moto mais longas começaram para mim em 2019. Como na época eu ainda estava na ativa, eu só podia me permitir fazer uma viagem por ano, que era durante as minhas férias. Só que aí veio pandemia, né? E aí a pandemia nos quebrou nas viagens de moto também. Então, na verdade, essa turma de amigos, a gente planejou mais uma para esse ano. Estivemos esse ano no Mato Grosso do Sul, fomos para Bonito, e a turma se encontrou toda lá. E para o ano que vem a gente está programando uma ida para a Argentina, provavelmente lá para Ushuaia, que é Terra do Fogo, né, como o pessoal conhece, lá no extremo sul do nosso continente, e essa daí é que está em vista. Você vai fazer essa Ushuaia de moto também? Essa de moto, com certeza essa daí vai de moto. A alternativa a ela seria ir lá para o deserto do Atacama, no Chile, mas são as duas que estão aí em vista fazer essa viagem de moto com os amigos. E me diz aqui, como é que é viajar a longas distâncias assim, em moto? Você fica geralmente em hotel, pousada, essas coisas, ou você leva barraca? Para o pessoal entender. Porque tem vários tipos de viajantes, né? Então aqui Exatamente. A gente interessa saber todos os tipos de viajantes. Exatamente. Tenho vários amigos, e é até uma questão de segurança, sabe, Kiko? O ideal mesmo é tu estar pronto para tudo, porque tu nunca sabe onde é que tu vai parar. Não foi, até fazendo aqui um parênteses com a pergunta anterior, né? Não estava exatamente programado com uma viagem, mas eu fiz uma outra grande esse ano também, mas na verdade foi quando eu fui buscar uma moto em Natal. E de lá de Natal até Brasília eu levei 3 dias de viagem também. Então, o ideal para o viajante de moto é ele estar preparado para tudo. Até porque moto não tem step, tu nunca sabe onde é que tu vai acabar ficando parado e pode precisar parar em qualquer canto mesmo. Aconteceu, inclusive, nessa viagem de Natal para Brasília, de eu ter um aperto ali com uma válvula de um pneu que começou a perder ar, só que eu ainda consegui chegar num posto que me deu socorro. Agora, já tive uma situação há 5 anos atrás, eu estava fazendo uma viagem grande, na verdade até menti agora que comecei em 2019, não, em 2017 eu tentei fazer uma grande, só que ela acabou no meio do caminho. Eu sofri um acidente grande, feio, de moto, por desespero de não ter
como ficar onde eu estava. Eu estava lá na Praia do Cassino, do nosso saudoso avô Sadi, pensando nele, fui fazer uma visita lá na terra que ele tanto gostou e tanto passou, e no meio do caminho, por desespero, de medo de não conseguir chegar no destino que eu estava planejando, e eu vou deixar já esse spoilerzinho para a gente, de repente, tocar num outro assunto, que é o assunto dessa viagem. Vou voltar na pergunta que a gente está, que é do equipamento, né? É ideal que a gente esteja preparado para qualquer coisa. Naquela situação lá, se eu tivesse com a minha barraquinha preparado, talvez eu não tivesse passado o aperto que eu passei. Eu costumo, e aí vai muito de cada viajante mesmo e do tipo de viagem que se vai fazer, eu não planejo muito. Por não ter compromisso com tempo e nem com horário e local de chegar, eu costumo viajar e quando chego numa cidade, dependendo do horário, até porque para quem anda de moto o ideal é não viajar à noite, né? Quando eu chego numa cidade, entro ali nesses aplicativos hoje em dia de estadia, procuro alguma coisa que esteja boa e barata e acabo ficando. Tem muita gente que viaja já com seu roteiro todo pronto, eu vou parar nos lugares X, Y, Z e já adiantam as reservas. Não é o meu perfil. E tem muita gente que viaja só na base da barraquinha mesmo. Nessas minhas idas e vindas para cima e para baixo, encontra muita gente que a hora que resolve parar, monta sua barraca num posto de gasolina, perto de uma área que ofereça um mínimo de segurança, né? Porque infelizmente hoje a gente precisa disso daí, monta sua barraca, dorme, acorda no outro dia e segue viagem. Então eu acredito que esteja mais ou menos isso daí. E as grandes viagens, que hoje tem muita gente se especializando em coordenar viagens mais longas, como essa mesmo da Argentina que a gente pretende fazer, duas opções, né? Ou a pessoa compra o pacote com a empresa e aí já está tudo incluído, as estadias, carro de apoio, manutenção e tudo, ou então, se eu não quero contratar essa empresa, eu planejo melhor. Essa é uma viagem que precisa ser planejada, até porque, via de regra, envolve a ida para outros países, né? E aí é bom já ter alguns pontos de apoio, alguns locais de parada já pré-estabelecidos, para que não se passe tanto aperto, né? Mas dentro do Brasil, aqui eu vou com a cara e com a coragem, Kiko. Eu boto as coisas em cima da moto, ligo ela e vou-me embora. A hora que der para parar, eu paro, como e durmo se for possível e vou levando mais ou menos assim. Mas é bom ter um mínimo de planejamento. É interessante isso, né? Igual falando, porque você fazer uma viagem de moto com a galera toda, igual você vai de turma, né? Então você tem planejamento, porque por mais que tenha uma turma, né? Um carro de apoio junto, alguma coisa tal. Isso é legal esse tipo de dica que você teve. Agora, nessas viagens aqui, lembrando, pessoal, que o Instagram dele tá aparecendo na tela, Elvio Goulart, com T no final. E nessas viagens que você fez, já me deu um spoiler da piorzinha, né? Que nós vamos falar dela depois. Mas qual foi a melhor que você fez até hoje? Eu gosto. Depois a gente vai para outra. A melhor delas, que no final das contas foi essa bem recente, foi bem doida, por assim dizer, pela motivação, não em termos do atrativo. Essa amiga que eu comentei, que foi buscar moto em São Paulo, ela um tempo antes tinha comentado: poxa, a gente se encontrou durante o Brasília Capital Motor Week, que é aquele evento grande que tem lá em Brasília, e batendo papo para lá e para cá, ela comentou comigo que ela é harleira, como falam, né? Ela tem Harley, e tinha comprado outra em São Paulo, e comentou que precisava ir buscar. E nessa oportunidade eu falei para ela, eu disse: não, Karina, quando tu tiver por aí, tu me avisa que eu me planejo, vou até São Paulo, aproveito para ir passeando, eu tenho amigos em São Paulo também, já visito eles, e depois eu volto contigo para tu não voltar de lá sozinho. E ela: tudo bem. Só que Karina é uma pessoa de outro planeta, entendeu? Ela vive em outra órbita. E é uma pessoa extremamente bacana, cara, uma pessoa excepcional aí que a vida mais recentemente nos aproximou, e a amizade é muito bacana, só que ela é realmente bem, cabeça dela gira em outra frequência. Enfim, ela acabou indo para São Paulo, ela tinha um congresso para participar lá, e eu tinha avisado para ela antes, né? Me avisa com antecedência para eu me planejar o dia de eu ir, e ela numa quinta-feira de noite me liga: olha, estou planejando sábado começar a voltar com a moto.
Aí dá para imaginar que eu xinguei ela de tudo um pouco, né, Kiko? Eu digo assim, cara, eu não te pedi para me avisar com antecedência. Ele disse, não, mas é que eu estava meio na dúvida, não sabia quando voltava, mas se tu quiser a gente pode empurrar um pouco mais para frente, a gente espera. E eu digo, não, sua doida, o problema é que eu segunda-feira estou descendo de carro para o Rio Grande do Sul para passar meu aniversário lá e com meu pai, então eu não tenho muito mais tempo. E aí eu falei para ela, não, fica tranquila, que amanhã de manhã eu estou partindo para São Paulo. Só que aí eu passei a ter um dia só para viajar até São Paulo, porque são 1.100 quilômetros saindo de Brasília. Mas para quem gosta, para quem anda e para quem tem uma moto boa, 1.000 quilômetros não é nenhum exagero, não é o ideal. Viagem de moto, 700 a 800 quilômetros por dia é uma distância boa, 1.100 não. Mas eu fui, a proposta era ir, eu fui. Sabe que eu saí numa sexta-feira de manhã, isso era quinta de noite, né? Na sexta-feira de manhã, eu subi na moto às 6 horas da manhã e fui, e saí. Tu sabe que foi uma das viagens mais prazerosas que eu tive na minha vida, porque era a primeira viagem que eu estava indo fazer pelo passeio só em si, pela pessoa que eu ia encontrar lá em São Paulo, que, como já disse, é uma pessoa maravilhosa, é coisa de outra vida, assim, a conexão que a gente tem. Brinco muito com ela, vou deixar um outro spoiler, quem sabe para o futuro aí, né? No dia do amigo tinha lá atrás das publicações, né? Sai esses memes em tudo quanto é canto e o pessoal postando, né? E tinham muito gozado que dizia o seguinte, né? Eu mandei até para ela: Feliz Dia do Amigo. Amigo porque tu quer, porque se dependesse de mim a gente já estava se pegando faz tempo, entendeu? E essa mais ou menos é a proposta com ela, entendeu? E a gente brinca muito com isso no final das contas, porque assim, a amizade é tão bacana aqui, mas tão bacana que dá vontade de ter algo mais, mas por outro lado dá medo. Porque nesse mundo doido que a gente vive hoje em dia, né, a gente nunca sabe o que nos espera o dia de amanhã, as relações são tão efêmeras, nada dura por tanto tempo, que eu tenho até medo, a gente brinca muito com isso. Mas, enfim, e fui com uma paz assim de cabeça que eu não senti que com a viagem de 1.100 quilômetros. Aproveitando o passeio, parando para tirar eventualmente uma outra foto ao longo do caminho. Cheguei em São Paulo super de boa, tranquilo, dá em média de moto aí 12 horas de viagem, nesses 1.000 quilômetros. Cheguei em São Paulo finalzinho da tarde, início da noite, super tranquilo. No outro dia de manhã, a proposta era a gente fazer de São Paulo até Uberlândia, que são em torno de 600 quilômetros, e iam restar só 500 para o outro dia, de Uberlândia até Brasília. Beleza. A gente acordou, tomou nosso café, ficamos lá na casa da prima dela, negócio todo, saímos de São Paulo. Quando a gente parou em Ribeirão Preto para almoçar, ela vira para mim, bem coisa dela mesmo, e me pergunta assim: Barretos está muito longe daqui? E eu digo: não, cara, está uns 200 quilômetros mais ou menos. Ela vira para mim e pergunta assim: o que tu acha da gente ir para a festa do Peão de Barretos? Eu digo: cara, tu tá louca na cabeça? Eu perguntei para ela: a gente tem que chegar em Brasília amanhã, pô. Se a gente for para Barretos, a gente não vai lá só para conhecer o Parque de Barretos, a gente vai entrar, a gente vai tomar cana, a gente vai dançar, a gente vai fazer festa, e aí no outro dia a gente tem que chegar até em Brasília, sem contar que o nosso percurso vai aumentar em torno aí de uns 200 a 300 quilômetros. Aí ela vira para mim assim, que me fala assim: ó, só se vive uma vez. Aí eu digo: tá bom, desgraçado, vamos lá, vamos começar. Aí saímos, procurar hotel, ingresso, tudo caríssimo, entendeu? E cada vez que eu falava: ó, tá, tem certeza que tu tá afim de pagar isso daqui? Ela me largava: só se vive uma vez, só se vive uma vez. Kiko, fomos a Barreto, fizemos uma festa maravilhosa, a viagem boa, tão boa quanto também, mas a festa em Barretos, pô, pegamos show do Gustavo Lima com o César Menotti e Fabiano, foi espetacular. Por conta do dia que a gente chegou lá no dia, né? Só conseguimos os ingressos mais caros, só que também o mais caro era o melhor localizado, que era na frente do palco. Tomamos uma cana de virado lá do avesso. A gente saiu para o hotel às 7h30 da manhã naquele dia, dormimos até às 11h, subimos na moto e tocamos 700 quilômetros até Brasília. Essa, pela proposta e pelo espírito que envolveu, acabou sendo talvez a melhor delas. Tem outros propósitos, mas essa por ser muito recente, com essa figura que é essa minha amiga, e eu tinha terminado outro relacionamento fazia pouco mais de um mês, por tudo isso daí está guardado com muito carinho, pela loucura que foi, porque foi realmente assim, ó, nada planejado, tudo de véspera, e a viagem em si foi maravilhosa.
Sabe, uma das experiências que eu tenho mais na vida é o seguinte: tudo que eu planejo, sempre dá alguma merda. Tudo que eu pego e faço, o trem acaba dando certo. Exatamente. Às vezes a gente planeja demais e tudo dá errado. Quando a gente não planeja nada, as coisas vão certo. Então vou levando mais ou menos essa pegada hoje em dia, sabe? Sem fazer muito plano. Hoje, por exemplo, eu tô aqui em Santana do Livramento, né, na casa do meu pai. Eu vim visitar o meu velho por conta do aniversário dele, que é agora no domingo. E os amigos aqui, de uma vida inteira que eu encontro, me perguntam: pai, quanto tempo? Não sei o quê, quando é que tu vai voltar? Eu digo assim: velho, não sei por hora, e te juro, de coração, não sei que dia eu vou voltar. Tô me permitindo, né, viver um pouco menos de uma maneira planejada, porque até pela profissão militar, que foi o que a minha profissão a vida inteira, e lá tudo a gente depende de planejamento. E o signo de virgem que eu sou, que a gente tem a necessidade, né, de controlar tudo, eu estou me permitindo hoje viver um pouco de forma mais livre, mais tranquila, mais em paz, sabe? De não planejar muitas coisas e deixar ir acontecendo e tratar de ser feliz, que eu acho que é o mais importante. É muito legal, porque, igual você falou, se você vem de uma vida militar de anos, 30 e tantos anos na carreira militar, você está acostumado tudo ali. Tem horário para isso, tem que fazer isso, tem horário para aquilo lá, tem regra, tem tudo. Exatamente. Aí você se aposenta e simplesmente. E agora? Tudo muda, né? E agora? E agora? Não, e o pior, né? Um pouco antes de aposentar, coisas da vida, acabei me separando um pouquinho antes, veio uma pandemia e só vinha essa pergunta na cabeça: e agora? O que eu faço? Pois é, sabe uma coisa que eu levo para mim? Igual, por exemplo, meus meninos já estão criados. Um com 19 Sim, graças a anos, Deus. outro com 26. Não tem nem um passarinho para dar água, né? Tô meio igual você na vida livre aí, livre, leve, solta na vida, soltinha, igual arroz. E, cara, eu já trabalhei 52 anos na minha vida. 52 anos, né? Cara, mais da metade da minha vida trabalhando, resolvendo. Agora eu vou viver essa outra metade. Eu acho que é isso que a gente tem que fazer, viver essa outra metade. Exatamente. Viver com o que tem, com o que der, e curtir, viajar. Hoje, por exemplo, eu estou 100 e poucos quilômetros de casa, e meu projeto é, quando terminar de já passar a gravar esse programa na estrada e sair viajando para tudo que é lado. É isso que eu quero na vida. Tu sabe que tu tocou num ponto aqui aí agora, que é até bacana de. Vou comentar, né, o meu ponto de vista, e eu acho que a proposta é justamente essa, né? Passar as Sim. experiências que a gente teve, aquilo que a gente acredita, e tentar contribuir um pouquinho mais com aqueles que vierem a nos seguir, enfim, e acreditar no que a gente fala. É, me corre até um pouco as lágrimas aqui agora, mas enfim, em seguida passa. A gente começa a falar e passa. É, a gente não precisa de muito para viver, primo. Quem não precisa de quase nada. Às vezes passa uma vida inteira correndo atrás de dinheiro, de posse, de ter, e a gente já tem o que a gente precisa. A gente tem amigos, a gente tem pessoas que prezam pela nossa companhia. E, como dizem por aí, caixão não tem gaveta, pô. A gente não leva nada. Não que a gente deva levar uma vida louca sem ter um mínimo de segurança. Não, não é isso. Mas a gente não precisa de ter para viver. A gente precisa justamente dar valor para o que a gente tem e aproveitar da maneira que a gente pode o que a gente justamente precisa nessa vida, que é não se levar uma vida louca. Tem gente que opta por levar e, se for feliz assim, que bom também. Mas eu acho que o segredo da vida está em procurar ser feliz. Lógico, a gente passou, com certeza tu passou vários anos da tua vida preocupando em dar educação para os teus filhos, dar criação, dar o mínimo de conforto, e isso faz parte da vida também. Minhas filhas, eu tenho duas, não são tão grandes ainda. A maior já está com 16, mas a pequena ainda tem 9. É lógico que me preocupa dar para elas qualidade de vida, só que nesses 20 e poucos anos, como tu estava comentando aí também, que passou metade da tua vida se preocupando com isso, aquilo, eu me vejo boa parte da minha vida me preocupando demais, e o próprio termo da palavra fala, né? Pré-ocupação, é tu te ocupar antes da hora, que não leva a nada,
a nada, é uma perda de tempo e de energia estar preocupado com as coisas e não me lembrei de viver, não me lembrei de ser feliz. E isso daí vai nos matando um pouquinho por dentro, vai nos deixando doente. Eu arrisco a dizer que hoje, mesmo sozinho, do jeito que eu estou, longe das filhas, eu estou com uma saúde emocional muito maior, porque eu me sinto mais vivo e mais feliz. E não é pelo fato de ter parado de trabalhar, porque bem ou mal não parei. Bem ou mal, tu está trabalhando hoje, tu está produzindo conteúdo, tu está botando energia numa coisa que faz bem para ti, pode vir a fazer bem para um monte de gente. Mas não é o fato de, entre aspas, vão botar assim, agora são dois vagabundos. Não, não tem nada a ver com isso. Eu, bem ou mal, eu vou fazendo meus bicos aí no meio do caminho, eu estou despendendo minha energia em pensar, em empreender. Já passei desde a minha aposentadoria mexendo aí 6 meses com os caminhão, não sei se não vou continuar, mas hoje o que está muito mais presente na minha vida? O fator, o objetivo ou a intenção de ser feliz com os meios que a gente tem no momento, entendeu? Como é que eu posso usar o que eu tenho hoje, meu tempo, meu dinheiro, minha energia, para procurar ser e fazer as pessoas que estão próximas de mim mais felizes? Eu tenho isso hoje como um objetivo de vida, sabe? Cara, porque uma coisa que eu sempre digo, não sei se eu ouvi isso em algum lugar, sei lá, mas eu sempre digo uma coisa, a gente só... Porque quando a gente vai embora, quando a gente deixa esse mundo, a pessoa só lembra quem você foi, nunca pelo que você teve. Exatamente. Exatamente. Então, cara, se você for um cara bacana, um cara legal, viveu a vida, curtiu, não sei o quê, você lembra do quem você foi, não de quem, do que você teve. Você pode ter casa, pode ter pô, mas se você for um porra, se você tiver a vida inútil, se você tiver uma vida triste, se você não contribuiu com nada, né? Você vai ser esquecido ali, você só é lembrado pelo que você foi e não pelo que você teve. Isso é uma coisa bacana que você colocou aí. Agora vamos lá. E o perrengue? Mais perrengue foi justamente aquela que eu puxei um pouquinho ali antes. Isso. Era julho de 2017. Eu estava, na época, servindo aqui em Livramento. A minha ex-mulher pegou as filhas nas férias delas e foi para Brasília, que a família dela toda é de Brasília. E na oportunidade eu digo, poxa, que boa oportunidade para fazer uma volta aqui pelo Uruguai adentro, que como eu passei boa parte da minha vida longe daqui do sul, eu nunca tinha rodado de moto por aqui. E no Uruguai menos ainda. Eu digo assim, eu vou aproveitar uma semaninha, ela vai passar uns 10 ou 15 dias em Brasília, eu vou aproveitar para entrar no Uruguai adentro. Falei com o meu comandante na época, pedi para ele para me dar uma semana de férias e subi na moto, como é do meu feitio, sem muito planejamento, e fui. Aí rodei boa parte dentro do Uruguai e atravessei a fronteira lá no Chuí, que fica a pontinha nossa, né? Nossa ponta mais sul do Brasil é o Arroio Chuí, que divide o Brasil do Uruguai. Quando eu atravessei o Chuí, eu já sabia, eu pretendia chegar até a Praia do Cassino, que era a praia onde o nosso vô Sadi tinha aquela casa de praia na infância, algumas vezes a gente foi. Era programa de família passar pela Praia do Cassino. Do Chuí até o Cassino, a gente tem duas opções. Ou eu vou pela BR asfaltada, linha reta, até Pelotas, e de Pelotas eu entro para Rio Grande e Cassino, ou dá para ir, é uma das poucas praias no mundo que tu consegue fazer isso. Tu consegue rodar 230 quilômetros pela beira da areia mesmo, pé na areia, ou roda na areia, vamos chamar assim, até o Cassino. Só que isso exige que tu planeje o dia que tu vai, porque tu tem que contar com a maré. Se a maré estiver favorável, estiver baixa, tu roda pé na areia dura. Roda na areia dura como se asfalto fosse. Se a maré não estiver favorável, a maré estiver cheia ou estiver alta, essa areia dura ela não acontece e tu acaba caindo nas dunas, por assim dizer, né? Porque ali tem areia de praia, é praia. São 230 quilômetros, mas é praia. Enfim,
Como eu não planejei, fui no sentimento, e eu digo, eu vou aqui pela beira da praia que eu vou aproveitando para curtir a paisagem, olhar o mar, enfim, aquele negócio bem utópico, assim, bem poético, por assim dizer. E me esqueci que eram 230 quilômetros, né, meu primo? Não são 20 ou 30, são 230. Kiko, com 50 quilômetros rodado na areia e a moto dá umas escapadinhas para um lado, uma para o outro, uma areiazinha mais fofa, mas no início o terreno estava favorável. Já começou a cair o saco, entendeu? Eu disse, cara, será que eu vou aguentar mais 180? Eu digo, não, já estou aqui, agora vamos indo. Rodei mais 50. Com 100 quilômetros eu não aguentava mais, porque a moto fica muito solta na tua mão. Ela ameaça escapar o tempo inteiro. E a maré começou a subir, e aquele terreno que era duro começou a ficar cada vez mais fofo. A velocidade que eu tinha de cruzeiro, por assim dizer, que era de... Eu precisava rodar 50 quilômetros por hora para vencer aqueles 230 quilômetros em torno de 4 horas e pouco, que era a janela que eu tinha para chegar no cassino ainda de dia. E a minha velocidade com o piso fofo começou a cair para 20 por hora. E no meio do caminho eu digo, cara, 20 por hora mais 120 quilômetros, eu preciso de mais 6 horas e eu não tinha esse tempo para conseguir vencer o trajeto. E aí começou a bater o desespero. Eu digo, cara, o que eu faço? Se eu tenho na oportunidade uma barraquinha, por pior que fosse o ambiente, praia, deserta, porque ali não tem nada, fica a reserva do Taim do outro lado do mar e a área de preservação ambiental, não pode construir nada. Mas ainda assim, eu com uma barraca, um mínimo de suprimento ali, um foguinho, uma barra de aveia que fosse, qualquer coisa que eu tivesse ali para poder passar uma noite, eu dormia e seguia no outro dia. Além de não ter nada disso comigo, eu pensei, esses caras rodam aí nos Paris-Dakar da vida a 100, 110 por hora numa moto no meio daqueles desertos e nada acontece, não vai acontecer nada comigo. Minha decisão, eu vou enrolar a maromba e vou chegar no cassino. Eu vinha mais ou menos 110 km por hora, meu passeio não durou mais 5 minutos, né? Depois dessa minha brilhante decisão, não durou mais 5 minutos. Eu vinha mais de 110 por hora, quando provavelmente eu peguei, não sei se foi uma valeta, um buraco, o que foi que aconteceu. A moto capotou, me jogou absurdamente alto, numa altura que eu não tenho ideia do quanto foi alto, mas é a última imagem que eu tenho do acidente. Eu enxerguei a moto, eu subindo, né? Eu subindo, enxerguei a moto do tamanho do meu pé. Eu me lembro que é essa comparação que eu fiz. Meu pé virando, eu subindo, aquele negócio doido, e eu olho para baixo assim e enxergo a moto do tamanho do meu pé. Ou seja, eu estava muito alto. E não lembro de mais nada. Não lembro de mais nada. Eu me acordei, caí, lógico, desacordado, dei uma pancada absurda no chão. Eu acordei em torno de 40 minutos depois do que eu estimo que tenha sido o acidente. Tentei chegar perto da moto, que eu vi a moto toda espatifada a uns 5 ou 10 metros de mim, e quando eu fui tentar me mexer, eu não conseguia, porque eu estava com a bacia fraturada, o fêmur tinha desencaixado da bacia e estava lá em cima da bunda, estava com clavícula quebrada, que eu tenho a marca até hoje da fratura, e fiquei sabendo depois, não na hora, mas imaginava que tinha alguma coisa ruim nas costelas, porque me doía muito, eu estava com 6 costelas quebradas. Ali eu fiquei. Me lembro que eu brinco, né? Eu só mexi os olhinhos, porque o resto eu não podia mexer, porque se eu mexesse doía. E vou ter que encurtar a história, porque essa história talvez... Eu conto essa história toda num outro vídeo nosso depois, porque mais de hora. Vou dar uma resumida para poder caber. Eu lembro que no meu desespero, Kiko, sabendo onde eu estava, no meio do nada, todo quebrado, não conseguia me mexer. Eu consegui só alcançar com minha mão assim a minha mochila, que eu andava junto comigo e ela voou longe, caiu perto de mim, apoiar minhas costas e virado assim de frente para o mar, pedir para o nosso vozinho querido, digo, vô querido, pelo amor de Deus, se tu tá me ouvindo, me manda alguém.
porque eu não consigo sair daqui sozinho. E apaguei de dor de novo. De tanta dor que eu senti, eu apaguei. E eu digo para todo mundo que nosso vô Sadi, de alguma maneira, ele me ouviu. Porque o mais doido é o que eu vou te contar a partir daqui, quando tu entender a história lá no final. Lá pelas tantas, cara, eu acordei com um barulho vindo na minha direção. Um tuco, 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 que não chegava nunca. E eu via uma luz vindo de longe. Hoje eu brinco, né? Dizendo assim, poxa, nas histórias de outras vidas de todo mundo, falam que São Pedro chega na nuvenzinha para carregar, né? Por que o raio do São Pedro, na minha vez, tem que vir pela beira do mar e não chega nunca? Se é para me levar, chega logo. Pô, eu não aguento mais sentir dor, eu brinco. Enfim, aquele tuco-tuco demorou tempo absurdo até chegar onde eu estava. E quando chegou perto, eu vi que era um trator. E eu pensei, cara, eu tenho que estar louco da cabeça, delirando, eu estou empacotando mesmo, porque o que um trator vai fazer aqui no meio do nada? Enfim, esse cara chegou perto, viu que eu estava mal, ele viu que não podia fazer nada por mim e eu pedi por ele, vou te dar um telefone, meu telefone, tu leva e liga para esse número aqui, que é o meu comandante, e peça para mandar resgate o mais rápido possível, porque eu não sei quanto tempo eu vou aguentar. E ele não queria sair de lá, de jeito nenhum. E eu digo, não, vai em paz. Porque se eu não aguentar, eu sei que pelo menos já me acharam e vão vir recolher o que sobrou. E ele foi. Relutou, mas foi. Ele voltou mais de 1h30 depois, trouxe junto com eles uns pescadores que ele encontrou no meio do caminho. Esse pessoal tentou me botar para cima do caminhão deles, mas a dor que eu sentia era um negócio absurdo, entendeu? Então eles só me conseguiram me estender em cima de uma tábua e botar para cima do caminhão, porque fazia muito frio, Kiko. Era 30 de julho na Praia do Cassino, inverno no Rio Grande do Sul. Imagina o frio que fazia na beira da praia. Enfim, conseguiram me botar para cima do caminhão para me proteger do frio, e eu fiquei, doía, e eu lembro. Eles me perguntaram, a gente pode fazer alguma coisa mais pelo senhor? Eu digo assim, achem meu cigarro e um pouco de café. E ali eu fiquei, fumando, tomando café, até que chegasse o resgate. O resgate chegou, era 7h30 da noite já, eu me acidentei por volta de 2h da tarde, e eu jurava que ia chegar um helicóptero do exército ali para me levar embora, e é lógico que ele nunca chegou. Chegou uma ambulânciazinha daquelas camufladas, o médico ali meio que me sedou, ele não podia me apagar, ele falou, não posso lhe apagar que não sei o que o senhor tem. Me botaram na maca dentro da ambulância e eu fui até Rio Grande, mais 2h30, quicando com dor dentro de uma ambulância. Cheguei no hospital, bloco cirúrgico, aquele negócio todo. Graças a Deus, o estrago foi muito menor do que poderia ter sido. No outro dia, me mandaram para casa, só que eu passei 90 dias, 45 dias de cama, por conta das fraturas todas que eu tive, e depois mais 45 dias de muleta. E eu prometi para o seu Flávio, que foi o tratorista que me achou, que o dia que eu botasse o pé no chão, eu voltaria lá para agradecer ele. E assim fiz. 4 meses depois, quando eu já estava mais ou menos recuperado, dessa vez eu fui com um outro amigo, que ele não me deixou voltar sozinho, mas voltei de moto lá. E quando eu encontrei ele, eu perguntei, seu Flávio, o que o senhor fazia lá? Porque ele me deu a localização de onde ele trabalhava, porque ele trabalhava numa reserva próximo lá, próximo não, 10 quilômetros do local do acidente, e nessa reserva eles faziam extração de resina de pinos, que se usa, né, para fazer breu e outros produtos, mas enfim, ele me deu a localização, eu fui até ele, e eu perguntei, seu Flávio, domingo de inverno, o senhor trabalha a mais de 10 quilômetros de lá, o que o senhor fazia lá? Perguntei para ele. E aí vem a parte bacana, né, Serginho? Kiko. Da história e puxando o gancho lá com o vô Sadi, né? Aí ele falou assim, não, seu Elvio, aquele dia eu estava de aniversário, e eu pedi para o meu patrão, como presente de aniversário, para dar uma volta de trator na beira da praia. E por isso eu lhe encontrei. Vai dizer que não foi Deus, que não foi meu avô que foi lá e puxou uma ponta da barba dele, disse, Amanda, pelo amor de Deus, alguém para resgatar meu neto que está querendo. Nada explica, Kiko, o fato de ter aparecido um trator na praia num domingo de inverno no Rio Grande do Sul para me achar. Nada. Se não for Deus,
nada mais explica. Nada mais nesse mundo me faz crer que não foi ele que botou esse cara na minha vida, lá no meio. E aí, enfim, a gente conversou, batemos papo, tivemos momentos maravilhosos lá, entendendo toda aquela história do jeito que ela estava acontecendo. Eu voltei lá mais 2 vezes depois do acidente e eu queria aproveitar agora que sempre que eu estou em Livramento eu dou um jeito de tentar dar uma esticada até lá. E semana que vem eu vou ver se consigo pegar aqui algum amigo para ir junto comigo e vou lá fazer mais uma visitinha para ele. Então, nessas viagens, você teve muita viagem e tal, e qual que foi a mais engraçada, mais te divertiu mais? Foi essa de Barretos ou teve outra assim que teve momentos muito engraçados? Olha aqui, com essa de Barretos, ela foi muito bacana. E realmente dei muita risada pela maneira como aconteceu, pelo local em si, pela proposta toda, pela Karina, essa minha amiga que estava junto, e é uma pessoa espetacular, mas ela foi muito engraçada. De fato, ela foi muito engraçada. Agora, a outra, que teve vários momentos engraçados, mas não foram exatamente durante a viagem em cima, foi na proposta dela. Foi a outra que eu comentei, da ida para Santa Catarina, em 2019. Porque cada vez que essa turma de amigos aqui, que é uma turma que a gente tem desde a infância, né? É uma turma de... A gente se conhece desde os 10, 12 anos de idade, mais ou menos, e são esses 4, 5 amigos aí que a gente, pelo menos uma vez por ano, combina de se encontrar. Quando a gente está junto, rapaz, é certeza de muita risada, muita mentira, muita gozação um com o outro, relembrando as histórias aí de infância, de adolescência. Então, essa de 2019, quando eu fiz logo após a separação, 2020 foi, início de 2020, logo após a minha separação, estar junto ali com os amigos, de longa data, a gente passou uma semana numa casa de praia no litoral de Santa Catarina, foi regada a muito chuva. Oi? Só homem. Só homem, só homem. Se beber não casa. Quem estava casado já avisou logo, as mulheres ficam em casa que vai se reunir só os homens. Foi regada muita cachaça, muito churrasco e muita risada. Essa daí foi muito engraçada mesmo, mas pelo local. A viagem em si, que foi mais engraçada, foi essa de Barretos, sem sombra de dúvida. E agora, Elvio, qual os seus próximos planos aí? Próximos passos? Planos e passos? Bom, em termos de viagem, eu volto daqui do Rio Grande do Sul para Porto Alegre semana que vem. Semana que vem não, na outra ainda, vou ficar mais uma semana por aqui. Nesses 10 dias que eu ainda fico por aqui, eu vou à Praia do Cassino fazer uma visita lá para o nosso amigo, então bem ou mal uma viagem, são 400 quilômetros indo e 400 voltando, já é uma viagenzinha boa. Essa semana ainda eu dou um tiro curto aqui em Quaraí, que fica aqui do lado, para visitar uns amigos também lá de longa data em Quaraí, mas é pertinho. Volto para Porto Alegre, vou até Santa Catarina e fico uma semana lá procurando... Vou dar uma olhada em alguns imóveis para alugar. Eu estou pretendendo sair de Brasília e vir mais para perto da família aqui no Sul, porque o pai já está fazendo 85 anos e aí é bom estar mais perto, né? Vou ficar mais longe das filhas, mas além das filhas ser mais novas, dependendo de onde eu estiver ali, eu pego um avião e vou. Então, vou dar uma voltinha por Santa Catarina e volto a Brasília. De Brasília, a próxima viagem programada volta a ser a viagem de moto aí para BH. Eu vou fazer... Quando é que é o aniversário dos guris? No final das contas, o Serginho nem me falou. 24 mas é de outubro. 24 de 22. 24. Então, por essa data, eu vou estar indo a Belo Horizonte e vai ser de moto. E eu não sei se antes ou depois, mas provavelmente seja antes e ainda no mês de outubro, eu vou fazer uma viagem de moto também até Cuiabá, para visitar uns amigos lá. Ou seja, vou estar na estrada, né? Eu nem tinha feito esse raciocínio ainda, mas provavelmente daqui até final de outubro eu vou estar na estrada. Ou de carro ou de moto eu vou estar na estrada. Pelo que você me falou, vai dar uns bons 5 mil ou mais quilômetros aí, né? E o projeto futuro, esse como projeto saber. É algo parecido com o teu, só que eu quero, não sei se no médio prazo ou no curto prazo, eu vou dar jeito de comprar meu motorhome
com uma vaguinha para moto lá na traseira dele. E aí me segura, Kiko, porque, pô, aí com motorhome, cara, e com uma moto atrás, aí eu não paro mais, cara. Aí eu quero tratar de rodar bastante por aí mesmo. Tem pessoas que compram um ônibus e montam dentro do ônibus. Sim, e transformam, E exatamente. atrás ali tem um lugar no ônibus, e atrás que eles põem a garagem para moto. Você pode levar até duas motos. Exatamente. A proposta é essa, é exatamente essa. E existe aquele velho ditado, né? Não sei se me caso se compro uma bicicleta, hoje eu não sei se me caso compro motorhome. Tomara que eu compre o motorhome de uma vez, porque a gente, depois que acaba casando, não. E é uma outra grande besteira, né? Eu acho que tem que conseguir associar isso daí. Pô, quem tem sonho, cara, tem que procurar estar junto com uma pessoa que seja parceira, companheira nos seus sonhos. Hoje eu tenho essa proposta de vida. Eu quero viajar, eu gosto de passear, eu quero ter meu motorhome e tomara que eu encontre uma companheira que esteja disposta a tudo isso também. Porque senão se não for assim, existe uma grande chance de vir a frustração. Porque eu quero isso para minha vida hoje, que eu estou sozinho. Vamos botar não sei quanto tempo, mas daqui a um pouco tempo eu vou acabar achando uma companheira. Se ela não vier junto nesse sonho, tem grandes chances de eu acabar me frustrando, entendeu? E aí a relação vai acabar não dando muito certo também. Então eu acho que tem que aliar um pouco uma coisa com a outra para poder a gente ir vivendo e sendo feliz, né? Eu vejo, eu acompanho uma pessoa, o nome dele é Copini, e ele me deu um baita de um insight assim, na época meio complicada da minha vida. Falou, quando você tiver que decidir por alguma coisa e você tiver muito em dúvida, pensa Sim. E olha, o que está te levando mais próximo do seu objetivo? Aquela é a decisão mais lógica. Provavelmente é a melhor decisão a ser tomada é essa. Sim, é bem nisso que você está falando. Então você está ali numa dúvida, eu passei a fazer isso, cara. Depois que eu vi isso para cá, eu passei, toda vez que eu estou numa decisão, eu penso, o que que me leva mais próximo do que eu sonho, do que eu gosto de ser feliz? É isso, então eu vou para lá. Ah, mas não tem tudo que eu... Não, mas ali tá me levando para mais perto, né? Não tem o mais... Ah, não, mas aqui tá me levando para aquele caminho, então vou para ali, porque aqui tá de acordo com o que eu gosto. É uma coisa que... E bem ou mal, e hoje, cada vez mais na minha vida, eu acredito que nada acontece por acaso. A gente está enrolando essa nossa conversa aí já tem umas 2 ou 3 semanas, né? Sim. E hoje, quando eu acordei, eu digo assim, cara, quer saber de uma coisa? É hoje. Vamos ver se ele está disponível, vamos marcar para hoje. E a resposta, talvez para minha decisão, está vindo agora. Porque eu justamente também estou num momento em que eu preciso decidir algumas coisas na minha vida. E isso tem me trazido um pouco de angústia. E o que tu me acabou de me falar agora é uma linha para a decisão que eu preciso tomar. Porque eu estou na dúvida aí entre vir de novo para cá, para Livramento, para perto do meu pai, mas sem estar muito longe das minhas filhas. E aí eu estou naquela indecisão. O que eu faço? Fico lá em Santa Catarina, que bem ou mal é meio do caminho, fico em Porto Alegre, lá onde está minha mãe e minha irmã, ou venho efetivamente aqui para Livramento? E essa deixa que tu deu aí agora, essa dicasinha, eu vou pensar muito sobre ela ao longo desses próximos dias. Onde é que está meu objetivo? O que eu quero? E essa daí, talvez, provavelmente seja a linha aí que eu vou tomar na hora de tomar essa decisão. Cara, porque fica mais fácil, sabe? Erra menos. Vai errar, né? O erro faz parte da nossa vida. Eles vão existir. Mas a probabilidade é menor. A gente costuma dizer, né? A cada escolha que a gente faz, cabe uma renúncia. Sempre será assim. Tu escolhe uma coisa, tu vai ter que abrir mão de outra. Tu vai se aproximar de algumas pessoas, que agora o caso esse é o objetivo, é estar mais próximo da família, vai acabar ficando um pouco mais, vão ficar mais longe um pouco as minhas filhas. Então não adianta, cada escolha que a gente toma nessa vida, que a gente decide, a gente tem que ter certeza que a gente está trazendo junto uma renúncia. Não dá. A escolha, justamente, ela já diz respeito a isso. Escolhi um, eu estou abrindo mão do outro. É fato. Mas essa deixa que tu deu aí, ela vai ser muito válida, na verdade, nas minhas reflexões a respeito do que eu pretendo aí para o resto da minha vida. O que se alinha mais com aquilo que eu quero? E vou tentar caminhar nesse sentido aí. Porque no início, aquilo que você falou, tem as renúncias, mas as coisas vão ficar mais fáceis. E por incrível que pareça,
as coisas começam a acontecer com mais rapidez, cara. É Sim. impressionante. Porque você está indo É. de acordo, está indo em direção daquilo que você quer. E eu tenho que fugir um pouco, Kiko, dessa minha. Tem gente que não acredita, né? Eu não sou, não acredito cegamente em nada, mas acho que uma certa influência a gente sempre sofre de tudo que está no universo. E o negócio dos signos, né? E eu tenho muito esse negócio de virginiano e de controlador, né? Eu tenho uma necessidade de controlar tudo. Então, até nessa hora da minha vida, eu estou tentando controlar todas as variantes para tomar a melhor decisão. E eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir. Então, eu estou tentando me desapegar dessa maneira de ser, de querer sempre ter tudo na mão e controlando tudo, e seguir um pouco mais o que o sentimento fala, e agora tu me deu mais essa variante aí, objetivos. Procura considerar o que te aproxima mais do teu objetivo, da tua felicidade, daquilo que tu quer, e bota isso daí junto no peso da balança. Porque não adianta, eu não vou conseguir dominar e controlar todas as variantes dessa decisão. Não tem como. Eu tenho que tentar, bom, o que vai me fazer mais feliz e me levar mais próximo daquilo que eu quero para a minha vida. E decidir nesse sentido e não ter vergonha, como dizia um antigo comandante meu, eu não tenho compromisso com o erro. Se eu decidir errado, eu mudo, eu reajusto, eu faço diferente, mas eu tomo uma decisão baseada naquilo que eu tenho hoje. E um outro segredo é esse: é não ter compromisso com o erro, não ter vergonha. A gente vai decidir errado, mas ele fala assim: Elvio, eu não tenho compromisso com o erro. Se eu fizer uma coisa errada, decidir algo errado, eu volto atrás e eu faço diferente. É isso. É uma coisa também, foi outra coisa, foi outra pessoa que eu vi que falou isso, que eu também achei fantástico, que também me ajudou muito, também, muita coisa na vida, que é seja igual GPS. Cara, isso é fantástico. GPS, você errou o Recalcula a caminho, rota. recalcula a rota e vai, velho. Recalcula a rota e vai. Essa porra, boa essa deixa, mas é excepcional mesmo. Sabe? Ele recalcula a rota e segue no objetivo. O objetivo continua sendo o mesmo, só que tu teve que dar uma reajustada na rota para seguir no caminho que tu quer. Uhum. É fantástico isso. Bom, vamos lá. E você tem algum arrependimento, assim, dessa vida de viajante? De ou ter viajado ou não ter? Algum arrependimento? Eu tenho, eu me arrependo de, às vezes, nessas correrias das viagens, e muito ansioso que sou, várias vezes eu pensei em fazer não um desvio no caminho, mas fazer um acréscimo no caminho para conhecer. Pô, seria bacana se eu fizesse um pequeno desvio aqui agora e aproveitasse para ir conhecer o lugar XYZ, que às vezes está ali do lado. Se dá para deixar como sugestão, se o teu coração ou se a tua cabeça, né, te puxar aquilo, pô, eu podia ir até ali, e tu não fizer por conta do tempo, porque todas as vezes o negócio da ansiedade é dizer, eu tenho que chegar, eu tenho que chegar, eu tenho que chegar lá, eu deixei, às vezes, de fazer isso daí. Então, o arrependimento é esse. E quem alcançar, vamos dizer assim, essa mensagem, se lá no teu coração, na tua cabeça, te bateu aquela, eu podia ir até ali, como foi o próprio caso da viagem de Barretos agora, né? O meu sentimento na hora era, não, nós temos que ir para Brasília, a gente tem que ir para Brasília. E aí, assim, cara, por quê? Entendeu? Então, o arrependimento é esse. Ao longo de várias viagens, várias vezes eu pensei, eu podia dar uma fugidinha aqui do caminho e chegar até ali, que é um lugar bonito, um lugar bacana, um lugar famoso, ou até qualquer coisa parecida, e não fiz. Então, fica a minha sugestão. Se te der a vontade de dar uma desviada no caminho para aproveitar ali o passeio num local diferente, vá. Vá por quê? Porque de repente tu não vai ter a chance de voltar lá uma outra vez, dependendo de onde tu estiver, e vai viver, talvez, com esse sentimento de eu podia ter feito tal coisa e não fiz. Muita gente comenta, né, e puxando até um gancho com o que a gente estava falando antes, existem estudos já feitos nesse sentido por enfermeiras que trabalham com pacientes em fase terminal, que geralmente lá no final da vida as pessoas não se arrependem do dinheiro que não investiu, do tênis ou da roupa que não comprou. Todos eles invariavelmente falam que eles se arrependem
de não ter vivido mais momentos felizes, de não ter dado um abraço, de não ter dito um eu te amo, de não ter visitado um lugar que gostaria de ter visitado. Então, eu acho que isso daí também já é uma boa dica para nós, para não chegar lá no finalzinho e não se arrepender de algo que não fez, de uma palavra que não disse, de um abraço que não deu. A minha sugestão é: faça. Dê o abraço, diga que ama e visite esse lugar que não visitou. Pô, fantástico. Você já deu uma dica aí, que eu ia até pedir uma dica. Agora, aproveitando essa questão da dica, foi uma dica muito boa. Isso é uma coisa que eu estou tentando levar para minha vida, igual eu falei. Tá focado no meu objetivo e tá me levando. Por que que eu estou gravando podcast? E porque tá voltado ao que eu quero, viajar e conhecer pessoas que viajam, conhecer vidas. Tô começando essa vida. Tá tudo de acordo com o que vamos dizer assim, com o que eu quero na minha vida, que é o meu objetivo. E aproveitando, qual a dica que você daria? Já deu uma dica muito fantástica do coração, mas uma dica que você daria para quem viaja de moto, cara? O que você acha assim, um cara viajando de moto, o que que ele impreterivelmente ele tem que levar na moto? Você já falou da barraca e tal. Uma dica assim que hoje você gostaria de ter recebido essa dica lá atrás. Vamos lá. Uma delas vai ser meio talvez piegas ou outra coisa parecida. Não deixe de levar o coração junto contigo. Uhum. Tenha sempre ele nas viagens de moto, principalmente, dá atenção, vamos dizer assim, para o teu coração. Agora, água, nunca deixe de levar uma garrafa d'água junto contigo. A gente se lembra de tanta coisa e uma garrafa d'água pode vir a fazer falta. Naquele dia, daquele acidente lá, se não aparecesse o seu Flávio na minha vida, eu ia passar um aperto gigante por não ter uma garrafa d'água junto comigo. Ninguém sabe o que pode acontecer. Tenha um kit mínimo, vamos chamar assim, itens ali de alimentação, um biscoito. Um pacote de biscoito não ocupa espaço e pode te livrar de algum sufoco. E muita fé. Eu acho que para quem está na estrada tem que ter muita fé, acreditar que o velho de cima lá está nos olhando, então leve junto consigo, seja ela qual for, mas leve consigo sempre a sua fé. Ó, fantástico, cara. Isso são coisas que a gente tem que estar prestando atenção, porque cada episódio uma pessoa dá uma dica diferente. Você vai juntando tudo e são coisas assim. Você não se atenta a um detalhe de uma água, né? Você não se atenta a um detalhe Não, de um biscoitinho. Você não se atenta, por exemplo, quem tem carro, por exemplo, levar um kit básico ali, que é uma vela, um cabo de vela e uma correia, não sei das quantas, que de repente tá no lugar. É uma coisa simples de você ter dentro do carro ali, né? Você ter você ter um GPS independente, ainda mais se você vai para lugares, viaja muito, pode ter o celular, mas você tem um GPS, porque nem todo lugar o celular pega, mas você tendo o GPS. Eu poderia dar várias dicas nesse sentido, mas provavelmente muita gente já falou disso daí. Lógico, tem muito mais coisa, mas essas são umas que eu acho que eu precisei. E se dependesse delas, eu não teria. Mas tem, logicamente, tem muitas outras coisas, todas essas daí, várias outras poderia se falar nelas. Aproveitando, Elvio, você tá nessa vida, e igual você falou, você pretende mudar muita coisa, tá no Rio, tá viajando pra lá, viajando pra cá, É meu primo, né? Aqui é um episódio, vamos dizer assim, um episódio familiar. Sim, Nós, para quem não sabe, pessoal, ele me chama de Kiko, que é um apelido de infância. Meu nome é Antônio César, mas ele me conhece com Kiko. Provavelmente ele nem sabia que meu nome era Antônio. Tinha gente da família. Sabia, mas não consigo. Gente, sabia, mas não consigo chamar de Antônio. Para mim não tem Antônio, tem Kiko. Não, isso é desde pequeno. A gente tem uma vida, apesar da gente ter primo, eu acho que a gente não se via quase 50, não, quase 40 anos. 40 anos. 40 anos depois. As meninas eu não conhecia, né? As meninas, pessoalmente, eu não conhecia elas. Elas estão aí. Estão na fase dos 40, não vou falar a idade delas, não, porque mulher, se falar a idade, é complicado.
Complica. Estão por Eu, ali, né? eu Estão por ali. ali, então por ali, mas são muito Por ali. bonitas elas. É, cara, eu queria agradecer demais esse papo. Foi um papo assim, velho, foi fantástico, uma experiência, É, as histórias. O- e como vou falar com você, cara? É esse que é o nosso propósito, sabe? Que é o meu propósito. É levar histórias para as pessoas, né? Contar o seu perrengue, suas alegrias. O pessoal vê o quê? Que é possível ser feliz com muito ou com pouco, mas é possível ser feliz independente da situação, né? sim, sim. Então, e muita gente deixa a felicidade de lado, alguns momentos felizes, tal, por conta do e se, sabe? Exatamente. Eu lembro quando esse muito e se, cara, eu lembro de uma musiquinha do, não sei se você conhece, passava aí, provavelmente que era o Cocoricó, que é a turma do Sim. Cocoricó, e tinha o Não vou Astolfo, admitir porque a gente vai passar por velho. né, mas a turma do Cocoricó, não, é mais novo isso aí. Não é tão antigo assim, não. A turma do Cocoricó é mais novo. O meu menino assistia, que eu vi isso com o meu menino. E tinha lá um porquinho, que ele ficava em cima do coisa lá e falava, e se meu. E se meu. E ele ficava um monte de e se. E a vida dele toda ali ficou no e se, até que um dia que ele se deu conta, não, mas se não tem, minha mãe tá ali, vai me ajudar e eu vou embora. Né? Então é muito isso, a gente fica muito no e se, né? Acaba não vivendo as coisas, né? E aí, igual você Exatamente. falou, tô a fim de ir em tal lugar. Ah, mas. Não, vai, isso. Vai, 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 vai. vai. O conselho que fica no final passou pela cabeça, não é nada inconsequente demais? Vai, vai. Tempo não volta. O tempo ele não volta atrás. E aí pode vir depois o arrependimento. Então acho que vai. É, Essa é a se der errado, GPS, recalcula a rota e vai GPS. embora. Recalcula a rota e segue em frente. Exatamente. É, cara. Eu agradeço demais, Kiko, pela oportunidade, essa hora e 10 aí, já que a gente está conversando. Papo, quando é bom, é assim, né? Passa muito rápido. Fico muito feliz pelo convite. Te desejo muito sucesso nessa tua proposta. Estou sempre disponível, tomara que a gente conte várias outras histórias juntos aí. E para quem chegou até aqui, né, e estiver assistindo e estiver levando qualquer coisa disso tudo que a gente conversou de bom, eu acho que o objetivo ele está sendo atingido, porque no final das contas o que a gente leva dessa vida é exatamente isso daí, é aquilo que de bom, o bem que a gente fez. E eu acho que a tua proposta tem tudo para ser exatamente isso daí. O que tu está deixando de bom com tudo isso daí? É o que a gente leva dessa vida. É o que a gente fez de bem, fez de bom para os outros. É isso daí. É como o pessoal, né, do exército diz, né? Objetivo dado, objetivo cumprido. Não é isso? Alguma coisa Exatamente. assim? É exatamente isso daí. É, Então, eu acho que a tua proposta é muito bacana nesse sentido. E tomara que a gente se encontre várias e várias outras vezes para contar bastante história de, de alegria, de felicidade, de perrengue também, e nem tanto de desastre, como foi aquela outra. Mas que de lá também não, vieram várias coisas boas. a gen- Várias coisas boas. nós somos uma soma de todos os nossos erros e acertos. Exatamente. Então, hoje eu estou fazendo isso aqui por conta de tudo que eu errei e acertei lá atrás, e põe ideia. Eu sou a soma disso. Nós somos uma foto. E eu já deixo já o convite aqui, como todo programa eu deixo, para daqui um ano e pouco, a gente reunir novamente e fazer o Elvio Goulart 2.0, segundo episódio, para contar o que evoluiu de lá para cá, né? Se Deus quiser. E eu Se Deus quero te quiser. pegar numa praia sentado tomando o mate aí, ou uma cajibrina, né? Como fala aqui. Pode ser. Aí você fala uma cana, aqui a gente Aí é fala melhor. cajibrina, né? E me matando de primo, você tá aí, ó. Eu tô aqui de blusa aqui, ó. Eu tô aqui morrendo de calor aqui, tá, não sei o quê. Que assim seja. Do fundo do coração, foi fantástico esse programa, tá? Muito obrigado mesmo.